Boa noite a todos. 22ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Migrante. Convoco a primeira secretária para fazer a chamada. Todos os vereadores presentes. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de maio de 2021 e, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciemos nosso trabalho. Convido a vereadora Aldir para proceder às leituras. Todos de pé, por favor. Provérbios, livro do Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Hoje teremos a prestação de contas da Secretaria Municipal de Finanças. Convido a ilustríssima senhora secretária municipal, senhora Maria Casagrande Lachini, a fazer parte da mesa. Convido também a Cíntia, para fazer contadora da secretaria, para fazer parte da mesa. Convido a servidora Cris para colher a assinatura do livro de presença. Convoco o servidor Alex Divani para fazer as leituras do expediente do dia. Ao presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Márcio Antônio Lopes, ofício do gabinete 210/2021. Excelentíssimo presidente, cumprimento-vos cordialmente e sirvo-me do presente em conformidade com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, para solicitar o uso da tribuna na sessão ordinária dia 25/5/2021, a fim de cumprimento das metas fiscais de resultado primário e nominal, como também para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Finanças. Na oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, renovando os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Venda Nova do Imigrante, 5 de maio de 2021, Maria Casagrande Lachini, secretária municipal de Finanças. Requerimento número 19/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Márcio Antônio Lopes. Vereador abaixo signatário com assento nessa coleção de Cais de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo do artigo 115, parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido plenário, que o excelentíssimo senhor presidente deste legislativo encaminhe ao prefeito de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, o seguinte pedido de informação. A Lei Orgânica Municipal, em seu regimento interno, prevê em seu artigo 3º e artigo 1º como função legislativa fiscalização financeira e de controle externo do Poder Executivo. Nesse sentido, requero que seja encaminhado a essa Casa de Leis informações sobre a contratação da empresa Cesan, Companhia Espírito Santense de Saneamento. O plano de trabalho desenvolvido pelo município para o município de Venda Nova do Imigrante e cópia do contrato firmado com a referida empresa, valor do contrato e cópia dos pagamentos efetuados em 2020 e 2021. Câmara Municipal, 24 de maio de 2021, Ivanildo de Almeida Silva, vereador proponente, com apoio dos demais vereadores. Moção número 8/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Márcio Antônio Lopes.
Os vereadores que apresentam e subscrevem com assento nessa igreja Casa de Leis vêm, através deste, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Calimã Batistin, pelo falecimento da jovem Letícia Calimã Batistin, ocorrido no dia 24 de maio de 2021. Mensagem: faleceu aos 21 anos de idade, no dia 24 de maio de 2021, a jovem Letícia Calimã Batistin, nascida em Linhares no dia 10 de fevereiro de 2020 e filho do casal Elan Nascimento Calimã e Ademar Batistin, irmã de Lilian Calimã Batistin. Letícia estudou na Escola Fundação Deolindo Perim, Escola Estadual de Ensino Fundamental Domingos Perim e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Fioravante Calimã, no município de Venda Nova do Imigrante. Atualmente ela estava cursando Arquitetura e Urbanismo no campus Colatina no Instituto Federal do Espírito Santo. A morte de Letícia, tão repentina, enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda dessa jovem cidadã vendanovense, contribuiu no desenvolvimento do município, em especial por ter colocado seu nome à disposição na eleição, almejando uma cadeira como vereadora dessa Casa de Leis para contribuir no crescimento de nossa cidade. A seus familiares, principalmente a seus pais e irmã, nossas sinceras condolências, reiterando que essa Câmara não poderia deixar de associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações relutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que Letícia descanse em paz. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa dar à jovem Letícia o descanso da vida eterna. Uma vez aprovada essa moção, que dela se dê conhecimento à família enlutada. Câmara Municipal, aos 25 dias do mês de maio de 2021, vereadores que assinam: Aldir Maria Calimã, Erivelto Liana, Ivanildo de Almeida Silva, Márcio Antônio Lopes, Wallace Rodrigues de Souza, Hamilton José Marques Pacheco, Francisco Carlos Foleta, Luiz Ricardo Bosa Pimenta de Souza e Marco Antônio Torres do Nascimento. É só isso, senhor presidente. Peço desculpa aos senhores, esqueci de fazer a votação da ata. Ata em discussão. A ata em discussão, ata de sessão ordinária do dia 18 de maio de 2021. Ata em discussão. Ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora para a ordem do dia. Peço a primeiro secretário para a verificação da presença. Todos os vereadores presentes. Havendo número legal para discussão e votação da ordem do dia. Em única discussão, o requerimento número 019/2021, da autoria do vereador Ivanildo de Almeida Silva, que requer ao excelentíssimo senhor presidente desse legislativo, encaminha ao prefeito de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo senhor João Paulo Schettini Minetti, pedido de informação sobre a contratação da empresa Cesan, Companhia Espírito Santense de Saneamento. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Requerimento número 019/2021, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento número 019/2021, aprovado por unanimidade. Em única discussão, a moção número 008/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, de pesar a família Calimã Batistin, pelo falecimento da jovem Letícia Calimã Batiste, ocorrido no dia 24 de maio de 2021. Moção em discussão. Concedo a palavra ao vereador Luiz Ricardo. Senhor presidente, convidados, nobres vereadores, uma boa noite. É com grande tristeza que venho aqui falar sobre essa moção da Letícia, pois Letícia era uma pessoa de coração bom, que buscava sempre o bem. Isso ficou muito claro na campanha, porque como ela veio de candidata, eu tive uma ligação muito grande com Letícia. E quando ela expressava as suas ideias para o nosso município, os olhos dela brilhavam. Só simplesmente pelo fato dela pensar
em fazer o bem para o nosso município. Então, eu conto com o voto dos senhores vereadores pela aprovação dessa moção, para que a gente consiga homenagear essa pessoa tão importante e de tão pouca idade dentro da nossa comunidade. Moção em discussão. Conceda a palavra ao vereador Aldir, fazer uso da tribuna. A Letícia era uma estudante no IFES de Colatina, talentosa, uma pessoa pura e iluminada. Trabalhou na segunda-feira pela manhã, normalmente, ontem, né? Aí foi para casa para almoçar. Nesse horário passou mal, sofrendo um desmaio nos braços de sua mãe. Foi atendida no hospital e não resistiu. Então, quer dizer, uma menina nova, pura, né? Cheia de qualidade, 21 anos, né? Partiu, vai entender os desígnios de Deus. Eu peço para todas as mães direcionarem suas intenções de oração para a Elan, que é a mãe da Letícia, e toda a sua família, nesse momento, né? Porque para preencher esse vazio que a partida dela deixou no coração de muitos. Então vamos pedir orações também nós, interceder pelos familiares, pela mãe e pelos familiares. E é um espelho, né, para nós, um exemplo, essa jovem, né, para muitos, né. Moção em discussão. Moção em votação. Moção número 008/2021, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Moção aprovada por unanimidade. Passamos agora para a prestação de conta. Prestação de conta da Secretaria Municipal de Finanças, em cumprimento das metas fiscais de resultados primários e nóminas, em conformidade com a determinação do parágrafo 4º do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal da ilustríssima senhora secretária municipal Maria Casagrande Lachine, para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores da mesa, senhores vereadores, internautas e radioouvintes que nos ouvem nesse momento, servidores desta casa. O objetivo de estar aqui hoje é fazer uma breve prestação de conta das atividades da Secretaria de Finanças relativa ainda ao exercício de 2020 e uma audiência pública para o cumprimento das metas fiscais que serão depois encaminhadas no balanço de 2021 para o Tribunal de Contas. É um novo arquivo que o Tribunal de Contas está exigindo, então, em setembro, estaremos novamente de volta, né, para que vai ser maio, setembro e fevereiro do outro ano. Então, são 3 audiências públicas para demonstrar para a sociedade o cumprimento das metas fiscais que nós colocamos lá quando foi feita a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, eu vou começar com a prestação de contas da Secretaria de Finanças. Primeiro que a Secretaria de Finanças, ela é dividida em setores, né? E eu vou falar agora rápido sobre a contabilidade e tesouraria, que é onde eu digo que tudo acontece. Se um gestor quer ter uma boa prestação de contas, precisa ter uma boa execução orçamentária e uma boa classificação da despesa. Se tiver esses 2 fatores, eu acredito que ele vai ter sucesso na prestação de contas. Então, tudo que o gestor quer fazer, ele tem que procurar, né, os secretários, as pessoas que fazem os termos, se está no orçamento, se está previsto no PPA, para a partir daí, uma vez que a contadora sinalizou que está previsto, que tem dotação, tem recurso, então as ações são executadas. Então, o sucesso de uma boa administração está, no meu ponto de vista, né, uma boa execução orçamentária, acompanhada principalmente dos técnicos da área que acompanham e instruem o prefeito e os secretários para acompanhar, né, realmente a execução, se pode, se não pode. Então, daí a importância do contador na prefeitura. A contabilidade, de uma maneira mais direta, ela acompanha
o cumprimento dos limites constitucionais. Então, vou falar agora sobre educação. Então, no exercício de 2020, a educação cumpriu, apesar da pandemia, cumpriu o limite constitucional. Então, eu tenho aqui, com a manutenção e desenvolvimento do ensino, foi aplicado 14.032.470,62, né? Então, 14.032.000, atingindo assim um percentual de 27,55 com a educação mesmo na pandemia. Então, a secretaria, ela fez ações, mesmo não tendo aulas presenciais, ações que pudessem cumprir com o limite, porque a pandemia não desobrigou o gestor a cumprir o limite, mesmo não tendo aulas presenciais. Graças a Deus deu tudo certo. Esse ano a gente já está, né, Cíntia, fazendo os estudos com a Sirlene e com o prefeito para ver o que se pode fazer para a gente cumprir o limite até o final do exercício. O valor que o Fundeb transferiu para o município foi de R$ 11.095.000, e a despesa liquidada no exercício de 2020 ficou em R$ 11.043.000. Então, ficou bem equilibrado. O gasto com o pessoal em cargos sociais do profissional do magistério ficou em 68,25, que o mínimo era 60%. Já para esse ano, o mínimo passou com o novo Fundeb 70%. Então, nós tivemos aí um valor de 60% com gasto com o pessoal e as obrigações de R$ 7.574.000. Então, atingimos aí, cumprimos o nosso limite com a educação. A saúde, ela recebeu de receita de impostos R$ 49.263.000. Desse valor foi aplicado com despesa liquidada em saúde R$ 10.140.000 de recursos próprios da saúde. E esse percentual ficou em 20,59%. O mínimo de aplicação com a saúde é 15% das receitas de impostos. Nós aplicamos 20,59%. Mesmo tendo vindo outros recursos para a Covid especificamente, nós também conseguimos cumprir o limite constitucional. A receita do SUS foi de R$ 14.243.000 e o valor que foi aplicado foi R$ 14.850. Se você observar aí, se eu recebi R$ 14.243 e apliquei R$ 14.850, é porque a gente tinha resíduo do ano anterior. Então, a despesa ficou maior que a despesa ficou maior que a receita nesse sentido. Então, também cumpriu-se aí o limite constitucional. A despesa com o pessoal em 2020 ficou consolidado 44,27%. E o executivo 42,58%. Lembrando que a gente pode cumprir, o executivo, gastar até 54% das receitas correntes líquidas. Não é da receita total do município, é da receita corrente líquida. E a contabilidade e a tesouraria também tem o papel, que são setores juntos, né, que trabalham juntos, em parceria, né? Não só tem isso para fazer, né? Então, tem as prestações de contas mensais através das cidades, tem o balanço no final do ano, são realizados a alimentação de outros sistemas federais, como CIOP, COPS, CONF, etc., né? Então, tem todo um trabalho por trás, além daqueles serviços que você vai lá todo dia e ela tem que dar conta, né? O setor tem que dar conta. Então, são muitos sistemas com informações repetidas, né? Que a gente, às vezes, no passado, já questionei o Tribunal de Contas, né? Por que a gente tem que ficar alimentando vários sistemas com as mesmas informações, né? Mas até que não se tenha um sistema único que fale entre todos os setores, né? A gente tem que ficar com esse trabalho repetido de estar fazendo essas informações, passando essas informações para todos esses sistemas. Em 2020, nós fechamos o exercício com uma receita de 84.167.000 e uns quebradinhos aí, né? A despesa ficou em 73.565.000. Ou seja, nós tivemos um superávit orçamentário de 10.601.000.
Então, tinha uma previsão de arrecadar 80 milhões, a gente arrecadou 84, e a despesa liquidada no exercício de 2020 foi 73 milhões, gerando, então, um superávit orçamentário, que é diferente do superávit financeiro, que foi de 17 milhões 954. O superávit financeiro, ele é o ativo financeiro menos o passivo financeiro, ou seja, aquilo que ficou no caixa, que você tem uma disponibilidade imediata. Então, você pega o dinheiro que você tem no caixa, menos as obrigações, então você vai ter um superávit financeiro que é utilizado no exercício seguinte, que é, de fato, o recurso que ficou no caixa da prefeitura, né? No caixa, que a gente diz, é nas contas bancárias, porque na prefeitura a gente não trabalha com dinheiro em espécie. Então, podemos dizer que no aspecto orçamentário e financeiro, o município fechou aí com louvor, né, as contas tudo direitinho. Agora eu vou falar um pouco sobre um outro setor que está na Secretaria de Finanças, que é o nosso crédito. O nosso crédito, ele é um crédito dirigido aos microempreendedores. Ele é realizado através de parcerias entre o Banestes, Bandes, ADERES, SEBRAE e a Prefeitura Municipal. Podemos dizer que no ano passado e esse ano, algumas atividades do setor estão sendo prejudicadas, porque a pessoa que trabalha lá, o Rodrigo, ele faz as visitas aos clientes, né? Que são as pessoas que procuram o setor, né? Para pegar recurso. E ficou um pouco prejudicado diante da pandemia, mas nem por isso deixou de fazer um bom trabalho e ter um bom retorno para quem procurou o serviço e precisou. Então, nós tivemos no exercício de 2020, 168 operações. Foi 45 linhas de juros zero, 40 prorrogação de contratos, 62 de linha do nosso crédito emergencial e 25 operações de linha do nosso crédito, o que gerou aí de repasse de recurso para as pessoas que procuraram os microempreendedores, né, as microempresas, de 1.674.000. Então, assim, acho que foi apesar da pandemia, foi um trabalho muito importante desenvolvido no setor e principalmente de jogar esse recurso na economia numa pandemia para as empresas, os pequenos que estão precisando desse recurso. Então, achei assim fundamental. E dizer que as pessoas que se encaixam no nosso crédito, que procurem o Rodrigo lá no térreo da prefeitura, ou você pode estar procurando direto no Banestes, que tem as linhas de financiamento, a juros baixos, a juros zero, depende, né, de qual linha de crédito que a pessoa vai estar necessitando. Então, aí é muito importante esse recurso injetado na economia no ano passado, e esse ano também os trabalhos estão continuando aí. A unidade municipal de cadastro, que é o INCRA. O INCRA trabalha lá no NAC, né? São um trabalho feito junto com o NAC lá. Então, nós temos o nosso servidor lá, Márcio, muito dedicado, né? E dizer que várias atividades ele atende o produtor no que ele for preciso. E das muitas atividades que foram realizadas lá, foram 241 processos com escaneamentos entregues no escritório de Vila Velha. Impressão de aproximadamente 2.500 CCIR. Então, a pessoa vai lá, não tem impressora, não consegue, né? Você vai lá, o funcionário atende, imprime direitinho, atendendo de uma forma muito significativa o produtor rural. Foram também realizadas 28 solicitações de novos NIFs na Receita Federal, 920 declarações de ITR, sendo 680 de 2020 e 350 de exercícios anteriores. 350 de exercícios anteriores prova o quê? Que muitos produtores não fazem a declaração na época, né, que é para fazer. Então, tá o Márcio lá, quem precisar, a gente está falando diretamente para os produtores, para procurar o escritório lá, e tem um funcionário para atender naquilo que ele precisar. Temos também lá o telefone fixo, ou por e-mail, ou tem um celular lá à disposição. As pessoas, por causa da pandemia, às vezes não precisa se direcionar lá. As pessoas podem estar solicitando pelo telefone fixo, pelo celular que tem lá do setor e por e-mail que ele vai estar fazendo, ou deixar os documentos lá que ele faz, depois entrega. Ou seja,
tem várias maneiras de estar atendendo o produtor na pandemia. O NAC é um trabalho sim, excelente, feito lá pela Edilete, estagiária, Daniel, um serviço assim, de excelência no atendimento ao produtor. Nós temos um programa que a Prefeitura tem uma lei que autoriza a fazer os blocos, entregar os blocos para o produtor rural. Então, a Prefeitura licita a gráfica, entrega os blocos para os produtores rurais. A Prefeitura arca com as despesas do cartório para reconhecimento de firma, de contrato. Então, qual é o trabalho do produtor? Emitir nota e levar o bloco no NAC para que as notas sejam recolhidas e digitadas nos sistemas que nós temos lá, porque esse trabalho faz com que a gente mostre para a Cefaz aquilo que nós estamos produzindo, o que o produtor está guiando de nota fiscal. Esse trabalho é excepcional porque ele ajuda na composição do nosso índice de ICMS. Então, ano passado foi feito um recurso lá no setor de fiscalização, então, mais de 7 milhões de notas que nós recuperamos de 2015 para frente, dos últimos 5 anos. Então, notas que não foram digitadas, recolhidas na época, e nós fizemos o recurso. Daí a importância da conscientização do produtor, né, de estar tirando a nota fiscal e, sobretudo, levando no NAC para fazer o recolhimento dessa nota e digitar no sistema agro para ser posteriormente encaminhado para a Cefaz. Então, lá tem, além de todo esse trabalho do bloco, do recolhimento das notas, né, tem o cadastro, o primeiro cadastro, tem montagem e orientação de processos, tem encaminhamento de pedido de blocos, tem a própria entrega do bloco para o produtor rural, como eu já disse, o custeio dessas despesas do cartório, reconhecimento de firma e a realização do ITR, que é obrigatório para todo produtor, todo mês de setembro. Então, fica aí uma explanação, né, dessas atividades desenvolvidas, que eu acho que são super importantes. Às vezes as pessoas não conhecem o trabalho que é feito no NAC, da importância que ele tem na composição do nosso índice. Então, assim, todo carinho, toda atenção a gente tem que ter com todos os setores, mas, assim, olhar com carinho a Secretaria de Finanças, que é onde tudo acontece, onde o setor que arrecada. A Secretaria de Fazenda é onde que acontece, que você tem que fazer a arrecadação dos recursos para poder estar gerindo todas as secretarias. Então, daí a importância, né, desses setores. O Daniel também faz a parte dele, que é a entrega dos blocos, o recolhimento dos blocos, ajudando a pessoa, orientando como fazer, até quanto que ela pode tirar de nota fiscal, sem incidir imposto de renda. Então, é todo feito esse trabalho, montagem dos processos, baixa, né? Então, todo um trabalho burocrático que gera recurso para o município. Então, no exercício de 2020, foram realizados 21.680 cadastros de notas fiscais. Então, é muita coisa. 118 novas inscrições, confecção e doação de 600 blocos para produtor rural, 50 cancelamentos e baixas, além de 222 processos internos, como alterações, requisições de novos talões, notas fiscais, entre outros serviços. Então, fica aqui uma explicação do quão importante são esses setores dentro da Secretaria de Finanças da Prefeitura. O setor tributário, imobiliário e de fiscalização são setores extremamente, assim, burocráticos, complexos, que demandam muita atenção, muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, porque sempre tem novas leis, e que também os funcionários estão lá, muitas vezes, a ponta ali, onde você atende o contribuinte, né? Então, muitas das vezes, é compreensível que o contribuinte esteja saturado de pagar impostos. Então, o lançamento de uma taxa, do imposto, não é bem-vindo, mas é a função do setor, a função do funcionário. Então,
Então, às vezes, pessoas ligam, falam algumas coisas, né? É compreensível, mas dizer que o servidor está ali cumprindo o papel dele, né? Não foi ele que criou a lei, não foi ele que inventou o imposto, entendeu? Mas ele está ali, tendo que, às vezes, aguentar certas situações, mas manter o foco, né? E dizer, estou aqui cumprindo o meu papel de servidor, que é zelar pelo meu trabalho. Então, em 2020, foram realizados muitos trabalhos, um deles revisão do cadastro econômico. Essa revisão, a gente contratou uma pessoa para fazer uma prestação de serviço, o serviço foi concluído e agora que a gente vai começar a fazer os acertos desses problemas que foram encontrados no cadastro. Foi feito um decreto de grau de risco de atividades, atendendo à lei da liberdade econômica. Ano passado a gente emitiu alvarás provisórios por causa da pandemia, então não se tem esse âmbito de emitir alvará provisório, mas em função da pandemia foram realizados. Teve início a integração de dados do Simplifica para o sistema da IL tributário, dando celeridade aos cadastros. Também a gente disponibilizou no setor um celular para estar atendendo melhor via WhatsApp o contribuinte. Então, às vezes, pelo telefone fixo, atende toda a prefeitura e a linha do WhatsApp fica mais fácil para atender o contribuinte num tempo mais rápido, né? E também essa interação no WhatsApp com a pessoa, tirando dúvida e orientando. Também nós tivemos reativamos uma parceria com o Corpo de Bombeiros, porque no sistema tinha uma aba que o Corpo de Bombeiros alimentava, que por algum motivo deixou de ser feito, e aí conversei com o capitão Furieri, nós retomamos esse trabalho, então ele tem acesso, o processo vai para lá, ele visualiza, se depender dele emitir o alvará, então ficou uma coisa mais fácil, menos burocrático e que tem dado, assim, alguns resultados. Nós tivemos também, que eu achei assim, muito importante, que foi um passo assim, que a gente ficou meio assim para acontecer, mas por muita insistência do Tanaka, que era um projeto que o falecido Braz tinha solicitado, que eram os processos eletrônicos, né, digitalizados. Então, a gente conseguiu, nesses setores lá embaixo, quase todos os processos hoje são digitais. A pessoa tem alguns casos que a pessoa de fora já faz o seu pedido, né? Por exemplo, ITBI, o cartório já manda, né? Já tem os fluxos todos desenhados. Então, a diminuição de papel, de tempo, de capa, de etiqueta, né? Podemos voltar à contabilidade, eram mais ou menos em torno de 12 mil processos. Então, você pensa, quantas folhas ali dentro desse processo, a capa, a etiqueta, o trabalho de montar, a caixa para arquivar, um espaço para você manter tudo isso. Então, é uma economia muito grande para o município com a questão do processo eletrônico, né? E algumas coisas ainda estão em papel, mas a tendência é ficar 100% digitalizado. Foram realizados também, né, revisão e atualização de cadastro de mês. Foram emitidos 424 processos do primeiro alvará, 845 processos de renovação de alvará analisados, 1.084 cadastros de novos inseridos no sistema Simplifica, 164 processos de alteração analisados, 28 processos eventuais analisados. São números assim, coisa chata, né? Mas assim, tanto o volume é muita coisa, é um volume muito grande de processo e de serviço que tem no setor tributário, de fiscalização e imobiliário. Fora 303 alvarás de funcionamento provisório, outros alvarás de localização e funcionamento, alvará de táxi, alvará de baixa, né? Então foram emitidos 1.107 alvarás. Então, assim, uma gama muito grande de serviço com poucos servidores, porque é uma secretaria muito enxuta, com pouquíssima gente para trabalhar. Também nós tivemos análise de processos de TBI, lançamento de inscrições imobiliárias,
31 processos na IPTU, né? 363 emissão de consultas prévias, 400 análises de Simplifica, 72% de cadastramento e recadastramento imobiliário. Aqui eu quero falar poucas palavras. Nós temos uma empresa contratada desde 2018 que está fazendo o cadastro e o recadastro na cidade. Então, está tendo assim, muita dificuldade das pessoas entenderem e receberem esses profissionais. Os profissionais têm a camisa da Geocamp, com a marca da empresa no bolso, tem o crachá. Então, a gente está fazendo o cadastro e o recadastramento. O recadastramento, há muita divergência entre o que está cadastrado na prefeitura e a real tamanho do lote, vamos dizer assim, na realidade. Vamos supor, a pessoa tem uma escritura que tem 300 metros, o lote, mas se a pessoa for lá medir, dá 290 ou 350. Então, dá muita divergência, porque eram vendas realizadas através de recibo, não era uma coisa assim 100% formal. Então, a gente pede à população que receba esses profissionais que estão fazendo um serviço pela prefeitura, fazendo recadastramento, podem dar para eles os documentos, né, fornecer os documentos, se tiver a escritura para eles, porque essa fotografia desses documentos vai ficar digitalizada no sistema. Então, se você vai lá na prefeitura fazer uma reclamação do seu IPTU, ele vai entrar no seu cadastro, está lá a foto da sua escritura, do seu documento, do seu lote, e você pode questionar o valor do seu IPTU, ou por que está cobrando daquele jeito e tal. Então, a importância da gente concluir, né, esse recadastramento e esse cadastro. Foi muito prejudicado esse contrato em função da pandemia ano passado, que o contrato ficou suspenso 90 dias, depois foi retomado, depois veio novamente mais alto risco do Covid. Esse ano eles pararam já 2 vezes. Então, assim, um serviço que tem que entrar no quintal da pessoa, tem que pegar o documento direto com a pessoa, ou seja, ficou prejudicado, mas que a gente quer concluir esse ano, se Deus quiser. Já falei demais, né? Nós tivemos ainda alguns, são inúmeros, não tem como falar tudo que é realizado nesses 3 setores, mas quero falar um pouco da fiscalização tributária, rapidinho. A fiscalização tributária, ano passado, foi expedida dois documentos lá para eles, 2 ordens de serviço, melhor dizendo, para eles fazerem a fiscalização do cartório, e foi feito um ofício para a corregedoria, né, que mandou os balanços para fazer essa fiscalização, mas como a gente não tinha uma lei que nos amparasse, não foi possível efetivar a cobrança. Mas dizer assim, que eles estão se empenhando, há uma preocupação da gente manter o nosso índice de CMS, e para a gente manter o nosso índice de CMS, não deixar ele cair, depende exclusivamente desse trabalho, da conscientização das empresas de tirarem nota, do setor do NAC e do setor de fiscalização, de auditar as DOTs, né, de fazer todo esse trabalho para a gente conseguir manter isso. Nós temos uma empresa que está ajudando a gente a fazer esse trabalho junto com a fiscalização, que é de suma importância, e para a gente tentar manter a Venda Nova no status que sempre esteve, né? Não é dizer que a gente quer cobrar mais, mas as pessoas tirarem nota, a contabilidade das empresas fazer as declarações e depois o setor de fiscalização poder fazer as auditorias, não para multar para nada, no sentido de ver o que declarou, porque muitas empresas declaram a DOT zerada, né? Então, por que essa pessoa no ano declarou um valor e no outro ano está zerado, né? Então, isso aí é o setor que tem que fazer, a fiscalização. No mais, acho que é isso. Agora, vou passar para a Cíntia. E, antes de terminar, agradecer a minha equipe, né? Eu acho que secretário e prefeito, ninguém trabalha sozinho. Se você não tiver uma equipe disposta a contribuir, a fazer o seu trabalho com amor, com dedicação, procurando estar sempre estudando, atualizado com a legislação, você não consegue fazer nada. Então, não é o secretário que faz. O secretário está ali, acompanha, mas o louvor a gente dá aos nossos servidores
que são bons, que se empenham, que são dedicados. E fica aqui de público o meu agradecimento aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças. Muito obrigada. Da palavra, a contadora da Prefeitura Municipal de Vila Nova, Cíntia. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos assistem, nos acompanham, através do Facebook, da Rádio FMZ. O motivo, dessa audiência pública, como a Maria já bem introduziu, é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2021. Em cumprimento, se puderem colocar o slide lá para mim, por favor. Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, que é a Lei 101 de 2000. Como esse é um assunto muito técnico, a gente tem aí que trabalhar e trazer a definição de alguns conceitos para que fique melhor o entendimento, para que possa todos presentes e a população que nos acompanha entender a importância desses resultados que vão ser aqui apresentados. O primeiro conceito que a gente traz aí é o de resultado nominal. O que é esse resultado? Ele é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo as receitas e as despesas financeiras, os seus efeitos na inflação e da variação cambial. Ele equivale ao aumento da dívida pública líquida de um determinado período. Já o resultado primário, ele é a diferença entre as receitas e as despesas públicas não financeiras. Para entender melhor a diferença entre resultado primário e resultado nominal, a gente precisa entender o que são as receitas e despesas primárias e receitas e despesas financeiras. As receitas primárias são aquelas que o município arrecada, através dos seus tributos, através do IPTU, do ISS, do ITBI, do imposto de renda que é retido dos servidores e também de terceiros, e das transferências constitucionais e legais, que são a cota parte aí do FPM, do IPI, do IPVA, do ICMS. E as despesas primárias são aqueles pagamentos que o município realiza para a manutenção da máquina pública. Pagamento de servidores, toda a manutenção da frota, aquilo que é investido em obras, de infraestrutura e tudo mais, essas são as despesas primárias. Já o resultado nominal, ele é apurado entre a diferença de receitas menos despesas no seu montante. Inclui também as receitas e despesas financeiras, que seriam o quê? As receitas financeiras, elas são aquelas oriundas de operações de crédito que o município, que o ente vem adquirir com uma instituição financeira, e os rendimentos de aplicação financeira. Nós sabemos que o dinheiro público ele não pode ficar parado, então todo recurso público está aplicado e o rendimento dessa aplicação é uma receita financeira. Então, o resultado nominal, ele apura a diferença de receita e despesa, incluindo essas receitas e despesas financeiras. O outro conceito que eu trago aí é o de receita corrente líquida, que é o somatório das receitas de impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição, todas as receitas patrimoniais, industriais, receitas da agropecuária, de serviço e as transferências correntes. A receita corrente líquida ela é apurada sempre com o mês de referência e o somatório dos 11 últimos meses, ou seja, os últimos 12 meses. E esse é um índice que é muito importante porque ele é a partir dele que a gente faz o acompanhamento do gasto com o pessoal. E o último conceito é o de dívida consolidada pública ou fundada, que é o montante total apurado, sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente, da federação, assumidas através de leis, de contratos, de convênios ou tratados e da realização de operação de crédito, cujo pagamento ou amortização seja num prazo superior a 12 meses. Bom, dados esses conceitos básicos, aí a gente passa de fato para a apresentação do cumprimento das metas. A primeira meta é a meta de receita.
O município tem para esse ano de 2021 um orçamento previsto de R$ 76.048.800 e a meta de arrecadação do primeiro quadrimestre foi R$ 25.349.600. A receita arrecadada no primeiro quadrimestre foi R$ 27.587.211,71, ou seja, superior àquilo que foi estabelecido como meta para o primeiro quadrimestre. Igualmente, né, a meta é a da despesa, também R$ 25.349.600, e a despesa aplicada no primeiro quadrimestre foi de R$ 20.715.807,94. Ou seja, nós tivemos no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, uma receita arrecadada superior à despesa aplicada, o que configura um superávit orçamentário, né, que a Maria já bem falou, é diferente do superávit financeiro. O próximo conceito, resultado primário, resultado nominal. Na LDO, né, estabelecida, entregue em abril do ano passado, foi estimado a meta de resultado primário e nominal em R$ 2.907.733,33. O resultado primário apurado no primeiro quadrimestre foi de R$ 7.532.091,31, ou seja, receitas primárias menos despesas primárias, um resultado de R$ 7.532. Já o resultado nominal, que é a receita primária, todas as receitas, né, primárias e as financeiras, menos as despesas, R$ 7.573.966,46. Dívida consolidada líquida. De acordo com a projeção da receita, que foi estabelecida também na LDO, era aceitável que o município tivesse aí uma dívida, né, de até R$ 102.932.921,35. Porém, o resultado, a meta, né, o resultado aplicado nesse primeiro quadrimestre está negativo em R$ 28.538.423,98. Por que esse valor negativo? A fórmula de apuração desse índice da dívida consolidada, ela é a dívida do município, aquilo que excede os 12 meses, menos a disponibilidade de caixa. Como a disponibilidade de caixa é superior à nossa dívida, logo o nosso valor aí apurado está negativo em 28 milhões. Até o primeiro quadrimestre, e é o que se mantém até hoje, o município tem apenas uma dívida que se enquadra na apuração desse cálculo, que é o parcelamento do INSS, que algumas sessões esteve aqui atrás para ser votado em cumprimento a uma exigência que o Tribunal de Contas nos tem feito, através da IN, que foi publicada em dezembro do ano passado, e até 30 de abril, essa dívida, que começou em mais de 5 milhões, né? Foi parcelada em 60 meses. No final de abril, a gente tinha uma dívida de R$ 2.339.809,11 e uma disponibilidade de caixa de R$ 30.878.233,09. Por isso, o resultado desse negativo em 28 milhões. É importante a gente relatar aqui que esses três índices apresentados, qual a importância dele? Resultado primário, resultado nominal e a dívida consolidada, e esses valores que a gente traz, mostram a capacidade financeira do município em honrar com seus compromissos. Sejam eles os compromissos de manutenção da máquina, também quanto em cumprir com os compromissos assumidos, né, no passado, através aí da dívida. Agora a gente vai falar um pouquinho dos limites constitucionais legais. A Maria já trouxe eles referente a 2020, agora a gente vai falar especificamente de 2021, que são os recursos de aplicação mínima com as ações e serviços em saúde, aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicação no Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e os gastos com o pessoal. Aplicação na saúde.
tanto a saúde quanto a educação, eles possuem uma base de cálculo para apuração desse índice, que é as receitas de impostos e transferências, que eu também já mencionei. IPTU, ISS, cota parte do FPM. Sobre essas receitas, o município tem que aplicar, no mínimo, 15% na saúde. As receitas de impostos e transferências resultaram no primeiro quadrimestre em 19.861.780,77. Os 15%, o município teve que aplicar, no mínimo, 2.979.267,12. E o que foi aplicado, de fato, 3.916.825,11, dando um percentual de 19,72%. Aqui é importante ressaltar que isso é recurso próprio. Além desses 3 milhões, foi investido também os valores, recebidos através do SUS. Aplicação mínima no ensino, na educação. A gente tem a mesma base de cálculo, 19.861.780,77, e o mínimo a ser aplicado de 25%, 4.965.449,19. O que foi de fato aplicado deu aí 16,93%, que é 3.363.464,79. Tanto esses dois índices, eles têm que ser cumpridos até o último quadrimestre. Até 31/12, o município tem que estar cumprindo esses percentuais, como a Maria disse, apesar do ano de pandemia que a gente teve o ano passado, e esse ano se repete, mas o município não ficou desobrigado de cumprir com esses percentuais. Mas até o final do ano, a gente repetindo, a gente já vem aí estudando ações para que esse índice seja cumprido. Aplicação no Fundeb. Em dezembro do ano passado foi publicado uma alteração na lei do Fundeb. Até 2020, o mínimo de aplicação com o magistério era de 60%, e a partir desse ano passou a ser 70%. Nós tivemos uma receita de R$ 4.264.734,22. Foi o valor recebido do Fundeb no primeiro quadrimestre. No mínimo 70%, repito, também até o último quadrimestre, ele tem que ser cumprido, seria de R$ 2.983.313,95. O município aplicou, com pagamento do magistério e das obrigações patronais, 51,23%, R$ 2.184.970.078. E as demais despesas, que podem ser até 30%, o município utilizou aí R$ 1.169.150.063. Gastos com o pessoal. A base de cálculo para o acompanhamento do gasto com o pessoal é a receita corrente líquida, que, como eu disse, é o acumulado dos últimos 12 meses, que até o primeiro quadrimestre era de R$ 85.777.434,46. O Poder Executivo pode ter um gasto com o pessoal baseado nessa receita de até 54%, os outros 6% fica para o Poder Legislativo, fazendo aí uns 60% que é permitido ao ente. E o limite de gasto que foi aplicado, o que se aplicou com gastos com pessoal, foram R$ 34.542.181,17, o que deu aí 40,27% da receita corrente líquida. No mais, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço. Peço a senhora secretária, contadora, e permaneça conosco. A secretária vai usar a tribuna. Só para ter uma explicação, Cíntia, que, por exemplo, caso o município, no final de cada bimestre, não consiga cumprir as metas fiscais, o Tribunal de Contas emite, através dos CIDADES, automaticamente uma notificação, uma citação, notificação, para o município dizer o que ele vai fazer para ele se ajustar. Então, é muito importante o cumprimento das metas fiscais. São detalhes bem técnicos, bem complexos, mas no fundo é só
gastar menos do que arrecada. Gastou menos do que arrecada, você cumpriu as metas fiscais. Resultado primário positivo, receita menos despesa, beleza, cumpriu o limite. Resultado nominal, quanto mais negativo, melhor. Porque você pega a sua dívida menos o caixa está bom, né? O que você tem, a disponibilidade financeira está bom, quanto mais negativo, melhor. E, caso contrário, o município não esteja cumprindo as metas fiscais, o Tribunal de Contas vai emitir o parecer, o Executivo vai ter que dizer o que nós vamos fazer. Geralmente a gente faz um decreto com limitação de empenho, então as secretarias têm que parar de gastar, né? Limita a despesa, para de pagar hora extra, para de pagar diária. Então, assim, você tem que apresentar uma série de ações para você voltar a cumprir o seu limite. Mas nós, ano passado, esse ano, a gente não tem recebido, porque em função da pandemia, tem secretarias que não estão executando, né? Então existe uma economia orçamentária e financeira no município. E graças a essas ações e a fiscalização do setor, né, de contabilidade aí, de estar orientando o gestor no cumprimento das metas fiscais. Então, só para clarear um pouco. Muito obrigada. Peço à secretária, contador, que continue conosco, se tiver algum vereador fazer alguma pergunta. Agora passamos para a explicação pessoal. Primeiro vereador inscrito a fazer uso da tribuna, vereador Ivanildo Almeida. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, rádio ouvintes da FMZ, secretária municipal de finanças, Maria Laquine Casagrande, Cíntia Siqueira, nossa contadora da prefeitura, né? E a Maria passou um bom tempo também na contabilidade da prefeitura. Tanto daí o sucesso por estar hoje no cargo de secretário municipal de finanças e estar desempenhando um bom trabalho, eu tenho certeza. Maria, vendo aqui a prestação de conta, a gente vê que o município ele cumpriu a meta orçamentária, passou R$ 10.601.831,93 a mais estou falando do ano passado, pelo que está aqui, né, que são o superávit orçamentário, que foi a mais do que o orçamento, foi arrecadado a mais. Devido, depois você pode explicar aqui, superávit financeiro, que aqui está, fechou o exercício 2020, receita, R$ 84.167.055,34, despesas, R$ 665.223,41 reais. Superávit orçamentário. Então depois você me explica aqui, depois quando voltar à tribuna. Esse superávit orçamentário, ele é referente ao que arrecadou e o que sobrou, depois que sobrou das despesas. Então teve um superávit de 10 milhões, é isso? É o que sobrou em caixa? 10 milhões a diferença entre o que foi arrecadado e o que foi gasto. Ok. É o que sobrou, então, da arrecadação. O que arrecadou maior, a previsão era de 80 milhões, então arrecadou mais. 4 milhões e pouco. Sim, isso aqui é o que sobrou em caixa no final do exercício, do que foi arrecadado e o que foi gasto. Resultado, superávit orçamentário é só a diferença. Em arrecadou e que gastou. Ah, sim. É porque ela estava falando, eu ouvindo aqui. Então temos superávit financeiro de R$ 17.954.262,15, né? Então, só poder esclarecer, né? Se puder esclarecer para a gente aí, eu agradeço. Então a gente vê que o município ele tem dinheiro em caixa. Se a senhora puder também depois aqui está falando quanto de recurso próprio tem disponível e do ano passado, né? Eu estou perguntando do ano passado, juntante com o quadrimestre desse ano, né, que foi apresentado, quanto que tem em caixa de saldo disponível, né? De saldo disponível.
em caixa no município hoje, e o que é recurso próprio e o que são os recursos específicos que têm as suas destinações estabelecidas por conselhos e cumprimentos de leis federais. Entendeu, secretário? Dizer, Venda Nova do Migrante, a população de Venda Nova tem um papel fundamental nessa arrecadação, porque tanto os produtores rurais, quando eu trabalhei também na Receita e Tributação, trabalhei lá no NAC como coordenador de arrecadação, tem isso na essência do município, Maria, desde quando lá atrás vocês vieram fazendo esse trabalho, logo que o município foi emancipado, aquele trabalho lá atrás, né, da prefeitura de conscientizar e a população querer o bem de Venda Nova, querer o melhor de Venda Nova, fazer aquele trabalho que vocês fizeram lá, de aumentar a arrecadação do município, e se vem se aplicando até hoje. Os produtores, tantas empresas também se conscientizando em emitir as notas, fazer as suas prestações de conta, as DOTs, declaração de operação tributária das empresas, né, sempre com clareza, né, que isso daí tudo ajuda o município no índice de participação dos municípios, que deve estar a segunda maior arrecadação do município, deve ser o IPM. O FPM é a divisão de lucro da União entre estados e municípios, o FPM, e o IPM do estado com o ICMS. Então, os índices, né, de participação dos municípios, o VAF, Valor Adicional Fiscal do município, é composto pelas DOTs, né, com base nas DOTs, Declaração de Operação Tributária das Empresas, e na produção agrícola também, que é o VAF 1, comércio, VAF 2, indústria, e assim por diante, né? Não vou nominar tudo, mas é o que um pouco a gente entende aí do assunto. Mas, Maria, parabenizar a equipe toda da Secretaria de Finanças por trazer sempre clareza a gente aqui, nós vereadores, todos os requerimentos que a gente faça, sempre atendido com bastante clareza, isso é importante. A gente vê a transparência da Secretaria com nós vereadores aqui em cima. O papel nosso é mesmo fazer os ofícios, fazer os requerimentos, para até mesmo ter clareza e entender os fatos, para não vir aqui na tribuna e falar uma coisa que pode estar divergindo da realidade. Então, parabenizar toda a equipe do tributário, do NAC, o pessoal que trabalha no cadastro imobiliário, né, o pessoal da contabilidade, da tesouraria da prefeitura, a qual eu trabalhei junto ali. Eu sei a dedicação, né, e muitas das vezes a equipe cobra das outras secretarias agilidade para poder fechar a folha dentro do prazo, para não ter problema com o Tribunal de Contas, fechar as contas, fechar as despesas correntes também, tudo dentro do prazo, para não ter problema com os fornecedores. E a gente vê que Venda Nova do Migrante já caminha um tempo sem dever, né, sem dever fornecedores. Acho que eu desconheço na história de Venda Nova que a prefeitura ficou devendo um fornecedor. Eu desconheço no tempo que eu tenho conhecimento e nasci aqui. Quando passei dos conhecimentos, nunca ouvi falar, né? Então mostra a competência da equipe da prefeitura, da Secretaria de Finanças e as demais secretarias também que cooperam junto, né, para esse resultado. Do mais, senhor presidente, é só isso, né? Também vou falar também do passamento da Letícia. Triste, né, a família toda ali, né, e mandando meus pesar à família toda ali. Aqui aquele abraço e tamo junto aí. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Ricardo, fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, novamente. Volto a essa tribuna, secretária Maria Lachini, para parabenizá-la pela explanação em home office. Já falei com a senhora que admiro muito a Secretaria de Finanças, pois tudo passa por ela e são assuntos diversos ao mesmo tempo. Então, assim, é um excelente trabalho que a senhora vem apresentando e ficou bem claro nos números e nos dados. No demais, eu venho também parabenizar o secretário Alexandre Filetti pela manutenção na estrada de Bananeiras e também pela ampliação da ponte que se localiza próximo à agroindústria do Tio Vé, cujo esta é indicação minha nessa Casa de Leis.
No demais, uma boa noite a todos e um abraço. Passo a presidência para o vice-presidente fazer uso da tribuna. Próximo vereador inscrito, Márcio Antônio Lopes. Senhor presidente, mesa diretora, secretária Maria, controladora Cíntia, nossos servidores, em nome do Marcos Sena, cumprimento a todos, a Marilta aqui no plenário, todos os nobres colegas vereadores. Parabéns, Maria, pela sua explanação. Você sabe que eu admiro o seu trabalho, a gente já trabalhou junto, não é fácil, ainda mais nessa pandemia. Você fez muita coisa assim, com pouco investimento. Sabemos que tem dinheiro em caixa, mas também temos o decreto 173 que não pode aumentar a folha. E vocês conseguiram, estão mantendo o município redondinho, sem dívidas. Então, assim, é sinal que a secretaria está na mão certa, junto com a Cíntia, que é a contadora da casa. Eu quero deixar uma pergunta para Vossa Excelência. Como é que vai ficar a questão da pandemia para o ano que vem? Que esse ano nossos orçamentos estão baixos, né? A frota de ônibus, o vereador Chico, está parada, o gasto de petróleo está baixo, né? As aulas, merenda, essas coisas estão também estabilizados. E se caso isso aumentar o ano que vem, como é que vai ficar a receita? Porque se eu não me engano, a gente tem que ter um gasto esse ano para a gente poder gastar o ano que vem, dentro do que gastou, ou não pode passar do limite que gastou esse ano. Então, assim, se você puder depois explanar sobre essa... Ou de repente o que eu estou falando não tem nada a ver com a sua secretaria. Quero agradecer também, Luiz Ricardo, o Alexandre Filete pelo trabalho que está fazendo. Tive com ele hoje pela manhã, aquela patroa Caterpillar quebrou novamente, quebrou a corrente lá, Marcos Torres, não tem nem previsão de conserto. Então, assim, nós estamos naquela mesma sinuca, né? Com 3 patrol, tem 2, e precisar aí a Cris faça indicação para ver como é que está a compra daquela patrol, que a gente fez a indicação, para a gente ver como é que está aquelas coisas, para nosso trabalho não pode parar. Aproveitar o frio agora, os trabalhos de estrada tem que ser feito agora, que está frio. Certo? Tive também uma reunião em Vitória sobre a questão do SAMU, fui muito bem recebido, foi o vereador Wallace, e quero fazer indicação junto com o vereador Wallace de trazer um ponto para Venda Nova fazer uma sede própria. Conversei lá com a Penha, o vereador Chico. Ela mandou o projeto para a gente, está dependendo agora do prefeito liberar uma área para trazer. Seria o SAMU regional para Venda Nova atender as cidades vizinhas e alguns requisitos e dinheiro do Estado para manter essa frota aqui na nossa cidade. Então, quero fazer a indicação, acho que é a mesma, né, Wallace, que a gente foi lá junto, e falar também sobre os andarilhos. Foi feita a reunião, eu não tive como ir, eu estava para Vitória. Foi feita a conversa sobre os moradores de ruas, e foram abordadas algumas situações daquele movimento de não doar alimento. Aquela fala sua, Marcos Torres, eu também concordo com Vossa Excelência, porque nós sabemos a dificuldade que nós temos que acordar de manhã cedo e correr atrás do pão, cada dia, e essas pessoas ficam assim, não é Deus dará, mas também a gente tem que conviver com algumas pessoas que não era para estar no meio de nós, independente de classe social ou não, que tem algumas pessoas a gente até entende. Participo de um grupo agora, foi feito pelo Antônio de São João, um grupo de ajuda aos mais necessitados. Então, se nós estamos com 242 pessoas que doa todo mês, e nesse grupo nós conseguimos fazer hoje o médio de 14 cestas básicas para atender o município. Então, assim, eu acho mais que justo atender as pessoas do nosso município que tem uma casa própria ou que
emprestado que seja, que tem filho, e nós vemos a dificuldade do nosso município. E essa questão dos moradores de rua é uma questão que a gente tem que relevar alguns pontos, mas também não pode fechar os olhos e deixar acontecer. Tá certo? Então, por hoje é só. Obrigado a todos. Próximo vereador Marcos Torres, fazer uso da tribuna. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa. Não sei se a internet, a transmissão pelo Face voltou a funcionar, mas se voltou, boa noite aos internautas. E boa noite aos nossos rádio-ouvintes. Boa noite especial hoje para Maria Casagrande e a Cíntia, aqui fazendo a prestação de conta delas, da Secretaria de Finanças. Maria, já falei aqui outras vezes e volto a repetir. Sou um admirador do seu trabalho. Te parabenizo. Quando contadora do nosso município, os trabalhos e os serviços relevantes que você presta a esse município não é de agora, não é de ontem, é de muitos anos. Então te agradeço por esse trabalho prestado ao município, mesmo que é remunerada, mas é um trabalho que você se dedica praticamente 24 horas por dia. Então parabéns, admiro o seu trabalho e principalmente agora como secretária também de Finanças. Cíntia, conheço pouco, mas já dá para ver que o seu trabalho também é admirável, parabéns. E a pergunta que eu tenho para as senhoras, senhoritas, eu acho que é mais direcionada a Cíntia. Gostaria de saber, Cíntia, se for possível, qual o superávit financeiro do primeiro quadrimestre, né, desse quadrimestre de 2021, que dos outros a Maria deixou bem claro que o superávit de 2020. Senhores, quero já desde antemão parabenizar o coordenador do CREAS, o Wagner Nodar de Oliveira, mais conhecido na nossa cidade por Vasquinho. Parabenizar pelo trabalho que vem realizando como coordenador à frente do CREAS. E para alguns que me criticaram nas redes sociais, quando eu falei aqui que nós não temos moradores de rua, eu disse que temos poucos, porque a maioria são vagabundos de rua. Não tiro uma vírgula, volto a falar e continuo batendo na mesma tecla. E cada dia isso fica mais provado. Tive na reunião no último dia 20, no CRAS, reunião que todos nós fomos convidados por esse coordenador do CREAS, e ficou claro para mim lá, claro, que eu tinha toda a razão no que eu estava falando, e principalmente pelas pessoas que foram convidadas, que todos os comerciantes praticamente foram convidados, principalmente aqueles mais afetados por essas pessoas, por esses indivíduos, e religiões, as entidades religiosas também, várias outras entidades foram convocadas. Infelizmente, nem todos compareceram, mas vi números lá assustadores em relação a isso, por isso eu parabenizo o trabalho dessa secretaria, em especial ao Wagner. Só para nós termos uma ideia, só este ano, vereador Francisco Carlos Folleto, foram atendidos 253 pessoas em situação de rua, e nem todos são moradores de rua, como eu venho falando. E a maioria não querem ajuda, preferem ficar na rua. Por quê? Porque infelizmente a nossa população é uma população de coração muito grande, bondosos, e acha que está fazendo bem quando dá comida, quando dá esmola, quando dá dinheiro. E bem pelo contrário, Hamilton, quando a gente dá comida para essas pessoas, a gente está financiando a vida delas na rua. A gente está financiando a droga para essas pessoas, a gente está financiando o alcoolismo. Então nós temos que parar com isso, deixar de fazer essas coisas, de dar um simples prato de comida. E outra coisa, mais importante, por que eu falo que não devem dar? Porque o CREAS oferece café da manhã, almoço, banho. E vou pedir, senhor presidente, que nem vou falar dos outros números que tem aqui para mim, que prontamente eu pedi e o Wagner me atendeu,
no dia de hoje, trazendo os números aqui sobre essa situação, mas eu vou pedir o seguinte: eu gostaria muito, com a permissão de Vossa Excelência, que fizesse um ofício e enviasse a esse coordenador, que viesse aqui na tribuna, não para fazer prestação de conta, mas para esclarecer para a população exatamente o que são moradores de rua e quem que não são. Poxa, ontem mesmo, um munícipe nosso embarcou, estava vindo de Vitória e passando em Marechal, embarcou moradores de rua, supostos moradores de rua, e quando chegou na fazenda do estado, quando o ônibus fez a parada, ela praticamente foi ameaçada verbalmente, que ela tinha que dar alimento para essa pessoa. Só não foi agredida, mas agredida verbalmente ela foi. Ela não foi agredida fisicamente. Então isso é muito triste para a gente ver isso acontecendo. E sabe aonde que desceram? Em Venda Nova. Então isso é muito triste, a gente ver essas coisas acontecendo. Temos que ajudar sim. Ajudar quem está precisando, que tem uma grande diferença, e quem quer ajuda. Alimentação, tem lá no CRAS. Banho, está catingudo, quer tomar banho? Tem banho lá no CRAS. Tem café da manhã. Então não precisa a população dar. Quando a gente dá, está financiando a droga e o alcoolismo para essas pessoas. Tá? Isso está bem claro. Outra coisa que eu fico triste, olha só, 253 abordagens esse ano tentando ajudar essas pessoas. E aí eu vejo uma criança igual o Bernardo, precisando de fraldas especiais, né? Nosso município. Quantas vezes a ação social foi lá? Por culpa da ação social, por culpa do CRAS, que não tem responsabilidade, que não foi lá? Não. Porque às vezes perde a maioria do tempo atendendo essas pessoas de ruas que não querem ser atendidas, que não querem ajuda. Bernardo está precisando de ajuda. Meu amigo Vandim, que trabalhou a vida inteira, hoje deve ter uns 45, 46 anos, está lá em cima de uma cama que nem se mexe, que a esposa com o filho pequeno teve que largar o emprego para poder cuidar dele. Quantas vezes foram lá oferecer um almoço para ele? Um prato de comida? E a gente fica perdendo tempo, às vezes, com pessoas que não querem ajuda e só querem fazer baderna na nossa cidade. Essa que é a grande verdade. E triste, mais triste, eu saber que a pessoa que me agrediu na rede social não estava lá na reunião, mas foi convidada. Por que não foi lá para saber a realidade? Não estava presente. Outra coisa, senhor presidente, rapidinho, meu tempo está passando, fiz uma indicação a semana passada para o calçamento do final da Avenida Nona Vitória, e pedi aos funcionários dessa casa, a Jéssica, que retirasse a minha indicação, porque o vereador Wallace Rodrigues disse o seguinte: Marcos Torres, sobre a Avenida Nona Vitória, não é viável uma pavimentação de calçamento devido ao fluxo de carro pesado, e onde alguns usam o acostamento para poder estacionar seus carros pesados. Vereador Wallace, primeiro quero te parabenizar, porque eu vi na foto, porque eu não acompanho assim o tempo todo as redes sociais, e infelizmente, depois que fiz minha indicação, uma pessoa me alertou que Vossa Excelência já tinha ido naquele local junto com o executivo para tentar solucionar o problema lá. Então, quero retirei a minha indicação, porque eu não pego o bonde andando. Eu não sou de tirar vantagem de coisas que eu não fiz. Então, vereador Wallace, talvez Vossa Excelência achou que eu era igual certas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Jamais eu faço isso e jamais pego o bonde andando. E quero deixar também claro para Vossa Excelência que nas nossas avenidas e ruas nós não temos acostamento, que são as vias urbana. Via urbana não tem acostamento, tem calçada, tem ciclovia. Outra coisa, quero agora fazer uma indicação, sim, agora diferente. Já que vai fazer, que vai resolver o problema e provavelmente seja um calçamento, cabe o calçamento. A única indicação, a única coisa que eu quero mudar na minha indicação, Jéssica, por favor, é que usem lá naquela pedaço de rua, que usem um paviesse com o perfil mais alto, como foi usado na rua Danilo Falqueto. Nós tínhamos Danilo Falqueto, um problema sério naquela rua, usou o paviés, carreta passa lá com bloco assim, manobra de tudo quanto é forma. Maria está aqui fazendo sinal de positivo que ela conhece, e nunca mais tivemos problema.
É só fazer a mesma coisa. Em relação às carretas, os veículos, em frente àquelas oficinas que precisam ser estacionados, vereador Hamilton, é só deixar a guia de calçada mais baixa, que elas vão conseguir estacionar em cima do canteiro. Outra coisa, artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, no 7º parágrafo, estacionar no acostamento é uma infração leve. Ali nós não temos encostamento, o acostamento está cá na rodovia. Se estacionar, vai ser multado, com certeza. E outra coisa, só para terminar, senhor presidente, rapidamente, quero voltar a falar dos leitos de UTI que iam ser feitos em Venda Nova e infelizmente não foi. Fico triste quando falo de leito de UTI para o Covid de Venda Nova, que tinha condições, temos condições de fazer e não foi feito. Primeiro, eu acho que tem gente achando que é suplente de Deus, que o Covid já acabou. Eu acho que tem gente pensando isso dentro do município, porque deixar de montar 10 leitos de UTI dentro do nosso município, para salvar vidas, porque vai gastar 1.200.000, e depois não vai saber o que fazer com esses leitos. Espera aí, eu gostaria, senhores que me ouvem nesse momento, quem está me ouvindo nesse momento, eu gostaria de saber uma coisa: quanto vale uma vida? Eu vi, por exemplo, essa semana a dona Maria ser internada no hospital, com problema de Covid, teve que aguardar umas horas, para aparecer, para conseguir a vaga dela na Grande Vitória, conseguiu a vaga, infelizmente veio a falecer. Será que se nós tivéssemos essa vaga aqui em Vitória, aqui em Venda Nova, dona Maria tinha falecido? Uma vida vale 1.200.000, e eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou falar para quem me ouve nesse momento. A única herança boa, na minha opinião, Maria Casagrande, que nós vamos ter pós-Covid, final de pandemia, a única herança boa que nós vamos ter são os leitos de UTI pronto em todo o Brasil, em todo estado e município. Se nós, o município nem o hospital, não conseguisse manter 10 leitos, esses 10 leitos depois, que conseguisse manter 2, porque eu tenho certeza que isso é muito útil. E sobre os leitos de UTI, pela conversa da ESA, que ela falou aqui para nós naquele dia, o leito de UTI não sendo usado, ele praticamente não tem gasto, não tem manutenção. Então eu acho que nós temos que pensar em vida nesse momento, e não em gasto, e não em economia. É isso que eu penso, porque o dia que cair alguém da nossa família precisando de uma UTI, igual eu recebo ligação direto, pedindo telefone de deputado federal, Evaí, que é um cara que ajuda muito em relação a isso, as pessoas me ligando, familiares, pedindo telefone, perguntando se eu posso fazer alguma coisa para conseguir uma vaga de UTI. Então isso é muito triste, e nós poderíamos e podemos ter ainda, se quisesse, no nosso município, porque o Covid ainda não acabou. Obrigado, boa noite. Próximo vereador Wallace Rodrigues, fazer uso da tribuna. Boa noite a todos da casa, rádios ouvintes e internautas. Maria e Cíntia, primeiramente quero parabenizar vocês por esse belo trabalho que vocês prestam para o município, que não é fácil. Administrar o dinheiro do município é muita responsabilidade, mas graças a Deus o nosso prefeito e os nossos legislativos aqui confiam na capacidade de trabalho que vocês têm. E hoje também eu gostaria de reforçar, senhor presidente, que o senhor cobrasse do nosso secretário de obra com urgência, aquela faixa dupla ida e volta na Avenida 24 de Julho, em frente ao posto Venturim, que o trafego ali é muito grande. Então a gente precisaria de ter uma atenção maior por ali. Será enviado, vereador. E hoje, a minha fala é curta, tá? E hoje eu venho com mais 3 indicações que eu vejo com muita necessidade. É aquela rua ali no São João, Beira Rio, Rua Luiz Fulaneto. Gostaria, servidora Cris, que fizesse uma indicação de uma melhoria naquela rua ali, e também juntamente com uma outra melhoria
na rua Antônio Gomes, que se localiza no Camargo, a mais nova vilinha, a vila já antiga que tem ali, né? E quero também pedir uma indicação na Avenida Beira Rio, que se encontra perto da Biomudas ali, na Bicuíba, uma melhoria ali, que aquela estrada está bem defasada, muito esburacada, os moradores de lá estão precisando de uma melhora ali naquele local e um pouquinho mais de atenção. E no demais, minha gente, uma boa noite a todos, estamos juntos e misturados. Próxima vereadora Aldir Maria Calimã, fazer uso da tribuna. Meus colegas, os funcionários da casa, a Maria, Casa Grande Laquine e a Cíntia eu não conhecia, estou conhecendo hoje, mas a Maria, muito competente, mulher, 2 mulheres na parte da finança, a parte mais importante, né? Mexe com dinheiro, sabe tudo. Parabéns pelo trabalho, que Deus continue te dando sabedoria para vocês 2, né? Na sexta-feira eu recebi um telefonema da Albertina, porque ela ficou não sei quanto tempo internada com Covid. Então ela estava feliz, porque ela estava conseguindo falar. E ela ligou para agradecer a homenagem da sessão solene, ela falou que acompanhou tudo, ficou muito feliz. E pediu para agradecer os vereadores, a homenagem feita lá na sessão solene. Pediu também para agradecer toda a oração que ela recebeu nesses dias longos que ela passou por essa Covid. Eu falei para ela que foi um milagre, porque foi complicado, foi bem complicado. E ela está aqui já, então ela falou que já consegue dar os passos com o andador na grama e já está conseguindo falar. Então era alegria muito grande. A Prefeitura Municipal de Nova do Imigrante, ela foi selecionada em programa de combate à corrupção. Dá mais um passo para aprimoramento da gestão pública e combate à corrupção. Esse programa é realizado dentro da Controladoria Geral da União. Então ela foi contemplada nisso aí, é uma coisa muito boa, né? Outra notícia boa é o agroturismo da Nova do Imigrante está entre os 8 roteiros nacionais selecionados para o projeto Experiências do Brasil Rural. O projeto é uma ação do Ministério do Turismo e do Ministério da Agricultura e da Universidade Federal Fluminense, UFF. O objetivo desse projeto é apoiar e promover o turismo em áreas rurais. O município foi proponente e contemplado com o roteiro Agroturismo, uma ação realizada em conjunto pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, pela Secretaria Municipal de Agricultura, com o apoio do Agrotours, Convention, Montanhas Capixabas. O roteiro envolve 39 empreendimentos turísticos. Então são 2 coisas boas para Venda Nova, né? Eu queria também aqui falar com o Marquinho sobre aquela reunião que teve lá na quinta-feira. Eu participei também, cheguei depois, porque eu recebi a 2ª dose da vacina. Foi atrasada, mas consegui, então cheguei atrasada. Aí eu vi a dificuldade que os empresários, os gestores têm com essas pessoas que estão aqui. E o Wagner, né, o Vaguinho, eu tinha recebido já reclamação que a prefeitura não toma atitude, que não sei o quê. Aí eu fiquei conhecendo o trabalho que é feito pela prefeitura, através da coordenação do CREAS, né, que é o Wagner. E a luta dos comerciantes, entendeu? Então agora, nesse dia lá, ficou decidido o seguinte: como eles têm tudo que eles precisam, banho, café da manhã, almoço, eles são atendidos com tudo direitinho. Então pediu para as pessoas de Venda Nova, os cidadãos vendanovenses, não dar dinheiro, não dar esmola, não dar comida, encaminhar para lá, que lá que eles têm tudo. Aí ele explicou que um grupo que fica no Valão, foram embora,
já foram ajeitados e foram embora. 10 dias voltaram, por quê? Porque aqui eles têm ajuda. Igual ele falou, uma coisa séria. Então, quem dá dinheiro para eles está ajudando, porque tem gente ali no meio usando tráfego e outras coisas parecidas. Então, pode ver que a rádio também está falando isso, está comentando sobre isso aí, essa campanha que a comunidade tem que fazer para não dar esmola, não dar comida. Eles têm eles têm tudo no município. O município dá tudo isso para eles. Então, vamos nos unir para a gente reverter essa situação, que é bem delicada. Então, é isso. Agradecer a boa noite e agradeço a atenção de todos. Próximo vereador inscrito, vereador Hamilton, fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Maria, Cíntia, Marildo, vereadores, funcionários dessa casa. Maria, parabéns aí você e a Cíntia pela sua prestação de contas. Sei que quando alguma secretaria está extrapolando o limite, você já acende a luzinha lá, né? Ó, cuidado se não fecha o ano não, né? Principalmente cada um tem responsabilidade sobre seus funcionários, né? Parabéns. Para mim foi muito bem. E também, falar a verdade com você, eu não entendo muito de números, né? Eu vi um pouco ali, alguma coisa eu entendo, mas é muito pouquinho mesmo. Senhor presidente, minhas falas serão rápidas. Eu quero, servidora Cris, para meu ofício, a Secretaria de Saúde, queria saber, eu sei quantas unidades de saúde tem no município, mas eu quero por escrito, quantos funcionários tem em cada unidade de saúde, quantos funcionários estão participando do programa do ICEP, que o município aderiu ao programa do governo do estado, que é uma bolsa de estudo, quantos funcionários em cada unidade, começando de médico, enfermeiro, técnicos, serventes, motoristas, quantos médicos tem, qual a sua carga horária e quantas vezes por semana ele atende nessas unidades, o salário de todos os funcionários, Marco Torres, inclusive de médicos, enfermeiros, todos eles, todos que trabalham nas unidades de saúde, independente de qualquer uma que seja. E quantos pacientes... Pode passar uma parte, vereador. Vereador Hamilton, se me permitir, eu gostaria que agregasse aí nesse requerimento, o ofício, como o senhor quiser, quantos atendimentos são feitos mensalmente aí por esses médicos ou funcionários. Obrigado, vereador. Então, quantos atendimentos são feitos e quantos pacientes tem em cada unidade? Sei que no Caxias nós temos quase 4.300 e poucos, agora as outras unidades eu não sei. Então, eu queria que a servidora Cris fizesse seu ofício e essa casa encaminhasse para a Secretaria de Saúde para saber certinho quantos funcionários nós temos na saúde trabalhando, atuando nas unidades. Do médico, o cargo mais alto, o enfermeiro que comanda as unidades, ao motorista lá que transporta. Certo? Como eu disse, minhas falas vão ser rápidas. Muito obrigado, boa noite. Quero justificar aqui a ausência do vereador Ivelto Uliana, ô secretária. Ele não estava se sentindo bem, aí teve que sair. Próximo vereador inscrito, vereador Francisco Carlos Folleto, fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, rádio ouvintes, internautas, senhores, senhora vereadores, servidores da casa, secretária de Finanças Maria Casagrande, Cíntia, Contabilidade, aproveitar esse momento do cumprimento, Maria, e parabenizar você e a Cíntia por todo o trabalho que desenvolvem aí, um trabalho extremamente exigente, muito técnico, né? Muitas vezes de difícil compreensão, como você mesmo disse aqui, mas é a história. A sustentabilidade do município se faz através de um financeiro, né? E se esse financeiro é bem gerido, bem administrado, você tem, a população tem melhores serviços, isso é o que se espera. Então, Maria, parabéns por tudo que você faz, por toda a sua história na prefeitura, né? Tanto que se aposentou e não conseguiu ir embora. E a Cíntia, que um pouco mais recentemente vem junto toda a sua equipe também. Sempre, a sua pasta é uma pasta muito técnica, Maria. Eu sempre ouvi dizer, né,
da importância do NAC. Sim, não querendo te corrigir nem nada, mas não perca esse foco. Eu sei que é um trabalho bastante minucioso, mas que traz uma participação maior no ICMS, né, do município, no ICMS do Estado, e que é de suma importância, né? É um dinheiro fácil de se conquistar. Então, assim, que vocês não percam realmente esse foco junto com os colaboradores da Secretaria. Parabenizar o Rio Branco Futebol Clube pelo vice-campeonato capixaba. O vereador Ivelto, que é presidente do clube, não está nesse momento, mas parabenizar em nome dele toda a equipe, todo treinador, equipe, diretoria técnica, né? Diretoria administrativa também, e dizer que o fato do Rio Branco não ter sido campeão não quer dizer, óbvio que todos nós ficamos tristes, mas que não quer dizer que o trabalho fica desmerecido, pelo contrário. Acho que o Rio Branco vem numa situação bastante positiva aí nos últimos anos, e nós vamos agora disputar a Série D. Com certeza vamos fazer um belo papel e continuar elevando aí o nome da Nova através do Rio Branco Futebol Clube. Dizer de uma visita que nós recebemos na quinta-feira. Eu tive a oportunidade de estar junto com o prefeito municipal, o presidente Márcio. A gente tem uma perspectiva muito positiva de finalização daquele asfalto da Cachoeirinha, da Cachoeira Alegre Viçosinha. Tivemos aí a visita de 2 deputados, um estadual e um federal, o deputado Marcelo Santos, deputado estadual, e um deputado da Vitória, federal, que estão engajados junto ao governo do estado, e eu acho que em breve, muito brevemente, pelo que eles disseram para nós teremos já o início daquelas obras, da retomada daquelas obras, para terminar aquele trecho de Viçosinha e Cachoeira Alegre. E o vereador Wallace aqui está concordando nesse momento. E também estou indo a Vitória amanhã, numa sequência de reuniões que nós estamos tendo na SEAG, e já praticamente amanhã devemos bater o martelo lá junto ao secretário Paulo Foleto e junto ao subsecretário Rodrigo Vacari, para 2 pontes para o município. Isso é doação da Secretaria Estadual de Agricultura para o município de Venda Nova do Imigrante, onde nós devemos ganhar 2 pontes, tá, para se colocar em estradas do interior. A gente deve fazer essa discussão com o prefeito daqui uns dias, para ver aonde alocar essas pontes, e 6.000 metros de calçamento, onde também a gente vai levar essa discussão e ver qual área que a gente vai colocar esses calçamentos. Mas eu tenho uma perspectiva muito positiva em relação a isso, por tudo que eu venho conversando com o secretário Paulo Foleto, com o subsecretário Rodrigo Vacari. Amanhã nós estamos indo lá, mais uma vez, junto com o secretário municipal de Agricultura, o Maguinho Busato, e a gente espera poder voltar de lá com essa boa notícia, sacramentando então esse presente do governo do estado para o município de Venda Nova. Se isso acontecer na terça-feira que vem, certamente a gente vai dar ciência a toda a população. Quero vir aqui também nesse momento trazer os meus sentimentos de pêsames a Elan Calimã, toda a sua família, pela perca da filha de uma forma extremamente traumática. E eu confesso a vocês que eu estava lá no momento, né? E assim, depois do ocorrido, Maria, eu não consegui trabalhar. Eu fui embora para casa. Eu fiquei numa situação, sabe? Porque é muito triste ver o que a gente viu ontem. Uma criança de 21 anos, com toda a vida pela frente, uma pessoa inteligente, capacitada, sabe? Chegar no hospital numa situação daquela e não conseguir reverter. É muito triste. Então, como a Alicia me falou, no momento em que eu fui conversar com ela, Chico, pede às pessoas para rezar pela nossa família. Nós precisamos de oração, né? A gente precisa de energia positiva, porque é um trauma absolutamente muito grande, e que as pessoas, é muito difícil superar isso, né? Muito difícil. Então, que a gente possa
através de orações, realmente passar uma energia muito positiva para a Elan, para o pai também, para a irmã, enfim, para toda a família deles, né? E para finalizar minha fala, vou tocar também no assunto aqui dos moradores de rua, né? Aquelas pessoas consideradas em situação de rua. Eu não pude comparecer a essa reunião da semana passada, eu gostaria muito, mas tinha uma outra agenda, não consegui. Mas hoje à tarde eu fiz questão de vir à prefeitura e conversar um pouco com a secretária de Ação Social, Letícia. O que os colegas vereadores que me antecederam aqui disseram é absoluta verdade, né? Nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos aquelas pessoas em situação de rua, onde o município faz toda a abordagem social, existe uma legislação para isso, uma legislação até bastante rigorosa, em que o município faz a abordagem social, dá a eles todas as condições de que eles permaneçam no município por um tempo, mas que sejam encaminhados de volta às suas famílias, inclusive com contato com as famílias, e muitos deles aceitam isso e voltam, tentam uma nova vida, tentam uma vida diferente. Esse é a pessoa em situação de rua, que nós temos em todas as cidades praticamente. A outra pessoa que caracteriza e que está acontecendo no nosso município hoje, e eu vou aqui mais uma vez corroborar com o colega Marcos Torres, que falou isso aqui na sessão passada, repetiu hoje. Nós temos um outro tipo de pessoa que é o vagabundo de rua, é o bandido de rua. Esse nós temos que agir contra ele de todas as formas possíveis, que é o que está acontecendo no nosso município hoje, de forma até certo ponto assustadora, Marcos Torres. Para que se tenha ideia, nós temos dois grupos de moradores de rua rivais, dois grupos de bandidos de rua rivais, dois grupos de vagabundos de rua rivais, em que a prefeitura tem a sua limitação de atuação junto a eles, levada pela lei. Então, a Secretaria de Ação Social não pode chegar lá, não pode bater, não pode espancar, não pode botar dentro de carro, levar embora, não pode nada disso, porque senão a Letícia e o prefeito vão responder por isso, certo? Então nós temos que entender que, infelizmente, a ação social, ela tem uma ação social, que é de tentar recuperar. Agora, contra isso que está aí, Marquinhos, eu já, a princípio, convido todas as vossas excelências, vou fazer essa agenda, vou buscar essa agenda. O que precisa hoje é de polícia, porque lá tem vagabundo de rua, ameaçando o servidor da prefeitura que faz a abordagem, lá tem vagabundo de rua, ameaçando a população de Venda Nova. Daqui uns dias nós vamos ter notícia de roubos ou de assalto praticados por essas pessoas. Me dá mais um minutinho, presidente, por favor. Obrigado. Certo? Existe uma rixa entre os dois, e não tenhamos dúvida, tem grande possibilidade de que esteja havendo tráfico de drogas por esses grupos dentro de Venda Nova. Então, população de Venda Nova, eu repito aqui, como os vereadores que me antecederam e que tocaram no assunto, não tem que dar dinheiro para esses vagabundos, não tem que ajudar esses vagabundos nesse sentido. Por quê? Porque eles vão até o CRAS, até o CREAS, ganham a comida, e com dinheiro eles compram bebida alcoólica, eles consomem droga, eles pagam a droga que eles usam e ainda estão traficando. Nós estamos diante de um problema muito sério, nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós, vereadores, temos que ajudar o executivo nesse sentido, a princípio na pessoa da Letícia, secretária, e de toda a equipe. Mas assim, senhores vereadores e população que me ouve,
O meu próximo apelo vai ser para a Polícia Militar. Eu vou procurar o comandante Selva, eu vou procurar o coronel Duarte, e se preciso for, eu vou procurar o Major Félix. Nós temos que ajudar nisso. Nós temos que ajudar o comerciante. Coronel Mariani também. Nós temos que ajudar o comerciante que às vezes tem o seu comércio invadido por esses caras, e que por vezes, para não sofrer um pouco mais o transtorno de eles estarem lá dentro, tomam a atitude de dar ali R$5, R$10, sei lá, R$1 que seja. Nós temos que ajudar a proteger os restaurantes das cidades, que têm excelente performance para todos nós. Eu, por exemplo, cito o meu caso, que a minha família, nós não cozinhamos em casa, nós almoçamos na rua há muitos anos, e Venda Nova está extremamente bem servido nesse aspecto. Isso é bom para o turismo, para o turista, é bom para o transeunte. E esse pessoal está indo para dentro dos restaurantes na hora do almoço causar terror aos donos de restaurantes. Nós temos que agir firme, dar saudade do tempo em que podia pegar um porrete e dar na orelha deles mesmo, entendeu? E isso possivelmente vai acontecer dentro em breve. Eu só espero que as consequências não sejam tão graves ou maiores para quem tomar essa atitude, porque nós não podemos mais, Venda Nova não pode mais tolerar essa vagabundagem, esse banditismo de quem se chama morador de rua. Eu convido a vossas excelências, meus colegas, para fazerem coro junto a mim nas próximas atitudes que eu vou tomar, defendendo o patrimônio que é a nossa cidade de Venda Nova do Imigrante. Obrigado, boa noite. Convido a secretária para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. O senhor mencionou a questão da pandemia e o orçamento. O orçamento, nós estamos com uma execução orçamentária nas secretarias dentro daquilo que é possível fazer. 2 secretarias extremamente prejudicadas em função da pandemia, que é a Secretaria de Esporte, Lazer e de Turismo, mas as outras secretarias, apesar da pandemia, o pessoal tentando executar o orçamento. Com relação ao ano que vem, a gente fez uma estimativa de orçamento em torno de 80 milhões, levando em conta também a questão da pandemia. Ano passado, nós tínhamos previsto 80 milhões, a gente arrecadou 84 em função do auxílio financeiro do governo federal e mais a questão do Covid. Então, nós tivemos aí um superávit de arrecadação na receita de 4 milhões e pouco. Para o ano que vem, a gente retomou os 80 milhões e aquele negócio, pé no chão, né? O controle, como a gente apresentou aqui agora, a gente vai vir aqui em setembro apresentar o próximo quadrimestre o cumprimento das metas fiscais. Não tem como se fazer um planejamento a longo prazo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Com a vacinação, a gente acredita que as coisas deverão ser retomadas aos poucos, a economia, mas estamos trabalhando para que, a partir do final do ano, as coisas vão se ajeitando. Seria isso? Respondendo à pergunta do vereador Marcos, você perguntou se a Cíntia tinha o superávit desse período. Essa informação a gente não tem, porque o superávit financeiro não é o caixa, né? O superávit financeiro é o seu ativo financeiro menos o passivo financeiro. Então, é a sua disponibilidade menos as suas obrigações, né? Essa informação a gente não tem. Mas eu imaginei que alguém fosse perguntar a questão do caixa, né? Eu, antes de vir para cá, eu imprimi o nosso caixa, né? Você perguntou, Ivanildo, né? Isso é uma informação pública. Todo mês, quando a Cíntia envia os balancetes para a Câmara, lá no balancete da despesa, tem o saldo caixa de todo mês que vem para cá. Então, é uma informação que está disponível para qualquer cidadão no portal da transparência.
hoje, antes de sair para cá, o boletim de caixa tinha R$ 32.608.856,53. Desse montante aqui, em torno de 16 a 17 milhões são recursos ordinários de livre aplicação. Os demais recursos são recursos de convênios, são recursos de fundo do meio ambiente, fundo do turismo, são obras de convênios estaduais e federais, recursos da educação, recursos dos royalties, são recursos de aplicação vinculada, né? Então, de livre aplicação, em torno de 16 a 17 milhões, eu fiz as contas ali agora. Esse valor aqui, é muito dinheiro. Realmente bastante, um dinheiro assim considerável para o município do nosso porte. Antes da Tássia sair de licença maternidade, a gente sentou com o prefeito, a Tássia, mais algumas pessoas, e fizemos uma lista, que a gente vem fazendo isso desde o ano passado, desde que o Paulinho assumiu, uma lista de obras possíveis de serem realizadas, umas já estão licitadas, outras estão em fase de elaboração de projetos e umas estão na espera para fazer projeto, atendendo aos inúmeros orçamentos participativos que eu faço na prefeitura há 30 anos, 32 anos, e desde a época do senhor Nicolau, nós já fazíamos orçamentos participativos nas comunidades. Então, assim, nós temos demandas assim infinitas, mas que estudos estão sendo elaborados e acredito que bastante obras serão executadas. E também a gente tem que ter o pé no chão, porque com essa comércio fecha, abre, com certeza a arrecadação deve dar uma queda. Então a gente precisa de ter um montante para você aplicar em obras e naquilo que for necessário, e também você ter uma reserva para o final do ano você pagar o 13º, as rescisões de contrato, enfim, tudo aquilo que já está empenhado. Se você olhar hoje, eu não tenho informação aqui agora, mas nós temos um restos a pagar não liquidado no valor expressivo, porque nós temos todos os contratos, todas as despesas de manutenção da máquina empenhados até o final do ano. Então eu tenho energia, água, telefone, contratos, uma série de despesas que são empenhadas no valor global para o exercício, e à medida que vai chegando as notas, que vai vencendo, você vai liquidando essas despesas, diminuindo esse restos a pagar não processado. Então, quando chega no final do exercício, esse restos a pagar praticamente zera, porque você vai pagando mensalmente os seus compromissos, digamos assim. Atendi a pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? O superávit, Vanildo, é o seguinte, nós tínhamos uma previsão de arrecadação de 80 milhões. Nós arrecadamos 84, 167, 0,55 e 34 centavos. Especificamente na receita, nós tivemos um superávit de 4.167.055 e 34 centavos. Com relação entre a receita e a despesa, nós tivemos uma despesa de 73, 565, 223 e 41. Digamos que nós tivemos uma economia orçamentária de 10 milhões, ou seja, a diferença entre aquilo que foi de fato arrecadado e aquilo que foi de fato gasto, liquidado, pago. Então, nós tivemos uma economia orçamentária de 10 milhões. Isso não é um superávit, não é o caixa do município. Foi a diferença entre o que você arrecadou e o que você gastou. Nós fechamos o exercício em dezembro de 2020 com um superávit de 17.954, 262 e 15. Lembrando que esse superávit não é o caixa. Esse superávit é o valor das disponibilidades menos aquilo que ficou empenhado, mais as provisões de 13º que desconta. Então, o caixa possivelmente deve ter ficado em torno dos 23 milhões, por aí, pela minha memória que eu estou puxando aí. Então, nós, de fato, o que eu poderia utilizar? Então, para o exercício de 2021, o prefeito está autorizado a utilizar o seu orçamento todo que está autorizado, mais os 17 milhões. Eu posso usar esses 17 milhões aqui por suplementação, por superávit.
Então, o prefeito pode gastar, gastar na manutenção da máquina como um todo, o valor orçado de R$ 76.048.800 mais os 17, se for o caso. Então, à medida que você for empenhando aquelas dotações que se tornarem sem recursos, sem valor, e não dá para você empenhar, você pode usar o superávit, que é realmente dinheiro, e aumentar essa dotação orçamentária que você tem, que está com pouco valor. Clara? Sim, porque ele não pega a receita, o superávit, né, o que ficou no caixa. Para efeito de cálculo de pessoal, ele pega a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Então, ele vai pegar sempre o mês de base, mais 11 para trás. Então, ele vai pegar esse somatório, assim como ele vai pegar o somatório da despesa de pessoal, dividido por essa receita corrente líquida, e vai dar o percentual de gasto com o pessoal. Só para o rádio ouvinte também ouvir, Maria. Por toda a sua experiência, você julga que o percentual gasto atualmente é relativamente bom? É ruim? Está alto? Qual a sua avaliação hoje dos 40% que foi apresentado para a gente, de gasto com pessoal? É um percentual bom. Poderia ser um pouco mais? Poderia, mas nós não tivemos aí a oportunidade de dar a reposição das perdas salariais aos servidores devido à imposição da Lei 173. Então, isso meio que prejudicou um pouco, lógico, no poder aquisitivo dos funcionários, e à medida que você arrecada, a sua receita corrente líquida aumenta e você mantém, o seu percentual cai, né? Então, assim, Venda Nova sempre teve essa condição de gastar um limite considerável baixo, assim, com relação aos outros municípios. Não é que está baixo, é com relação aos outros municípios. A gente tem município aí que está acima e não consegue nem reverter, porque você vai... A folha, ela tem um crescimento vegetativo, não só o reajuste das perdas ou um ganho real, mas você tem um crescimento vegetativo, que é a progressão, né, a mudança de letra da pessoa, o crescimento vertical e horizontal da folha de pagamento. À medida que as pessoas vão concluindo uma faculdade, um mestrado, tem a previsão, né, da pessoa ter esse título, você passar a receber um pouquinho a mais. Mas, assim, acho que a gente está tranquilo. Ano que vem, vamos ver. Sem a pandemia, o que se pode fazer para dar repor essas perdas aos funcionários? Acho que é muito justo. Nós esperamos também, Maria, que com o vencimento da 173, que a princípio é 31/12, né, que todas essas considerações possam ser feitas e que a gente possa votar aqui no ano que vem essa reposição, se possível, acumulada por funcionalismo, que merece, né? Sim, com certeza. Convenhamos. Obrigado, Maria. Eu gostaria de colocar a Secretaria de Finanças à disposição dos senhores vereadores. Se algum assunto, o PP tem os dados ali, se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem mais esclarecimentos sobre algum ponto daquele ali, nós estamos à disposição dos senhores. A hora que vocês quiserem, pode nos procurar lá, que a gente terá o maior prazer de atendê-los. E agradeço imensamente, né, a oportunidade de estar aqui. Em setembro, se Deus quiser, né, sim, estaremos de volta. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, secretária, pela explanação. Cíntia, obrigado. Vereador Chico, acho que nós temos que tomar essa atitude, mesmo que o senhor falou, questão dos moradores de ruas, né, que acho que todos os vereadores estão, Marco Torres, ou vereadores estão concordando com a fala do senhor, e eu acho que nós podemos já, quanto antes, providenciar essa reunião que o senhor falou aí, pode contar com a mesa dessa casa. Não há mais nada a se tratar. Agradeço a presença dos senhores vereadores do Distrito Público e declaro encerrada a sessão às 21h15. Boa noite a todos, fique com Deus.